Bom, sobre a introdução ao Antigo e Novo Testamento, a gente acabou de ver então que os evangelhos eles foram escritos e a organização foi feita depois, tá bem? A organização dos livros. Agora o que você vai encontrar? Nos evangelhos você vai encontrar a vida de Jesus, alguns episódios da vida de Jesus, o nascimento dele, um episódio da infância dele. Você não tem a infância de Jesus, você tem um episódio da infância dele. Aí ele fica 18 anos desaparecido, o batismo. Aí você vai ter as pregações dele, as profecias, os milagres, a morte e a ressurreição. É isso que você vai ter ali no Evangelho. Mais ou menos 1 ano e meio da vida de Jesus, é o que os Evangelhos cobrem. Cristo ressuscitou dos mortos, aí surge o livro de Atos. O livro de Atos ele pode ser chamado de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Na nossa Bíblia está só Atos, né? As Bíblias antigas tinham só escrito Atos, tá? Ou ações. A discussão é saber se são ações do Espírito Santo ou ações dos apóstolos. E alguns sugerem que o livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo e dos Apóstolos. É uma sugestão. A tradição deixou como Atos dos Apóstolos, porque a preeminência ali é para o Espírito Santo. Vocês podem perceber que o Espírito Santo ele desce no capítulo 2 e depois ele vai dinamizando a vida da igreja. É ele que fala, é ele que exorta, é ele que levanta, é ele que impede, é ele que ilumina. O Espírito Santo está presente no livro de Atos. E é por isso que alguns preferem que deva ser chamado Atos do Espírito Santo. O período que ele cobre da vida da igreja é um período de aproximadamente 30 anos. Só que você percebe que são alguns fatos selecionados, porque em 30 anos você só tem 28 capítulos. É um livro que em 1h30 você esgota ele. Não dá para você escrever 30 anos em um livro tão curto assim. Por isso não está o passo a passo ali. Chamar de Atos dos Apóstolos, falta a atitude dos outros apóstolos. Na verdade só se fala dos atos de Pedro e João e de Paulo. E o restante dos apóstolos? Uma vez ou outra que aparece lá um outro apóstolo, mas não tem destaque. Se fosse para contar o passo a passo mesmo, narrar o passo a passo, esse livro seria muito extenso mesmo. Quem escreveu foi Lucas, companheiro de Paulo, com um grego excelente, tá? Você pode perceber que ele dá do capítulo primeiro, vamos colocar do capítulo 1 até o capítulo 12 para Pedro, e depois ele vai do capítulo 13 até o 28 para Paulo. Quer dizer que a maior parte do livro é ocupada pela vida de Paulo. E não é a vida inteira, é só as viagens missionárias e uns relatos que ele traz. Ele não traz o passo a passo, o que é suficiente para a gente saber que foi a igreja de Antioquia que começou com as missões. Não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Antioquia, que era uma igreja de gregos. Foi ele que começou com as missões. E ali estão as 3 missões do apóstolo Paulo. A primeira para plantar igrejas, a segunda para ele revisar as igrejas, ou revisitar as igrejas que ele plantou e abrir mais algumas, né? Ele abriu mais algumas, ele aumentou a viagem missionária dele. E a terceira que é em direção a Roma, né? Então é uma terceira viagem missionária, mas ao mesmo tempo é a viagem da prisão, onde ele vai para Roma. Quando termina o capítulo 28 de Atos, Paulo está preso em Roma. Só que a história da igreja conta para nós que depois ele foi solto, ficou 2 anos solto e depois foi preso de novo. Aí ele foi morto por Nero. Nero mandou decapitar o apóstolo Paulo e mandou também crucificar Pedro. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. É uma tradição, né? Uma tradição muito forte. Ela vem lá desde o tempo de Eusébio de Cesareia, que escreveu um livro chamado História Eclesiástica. Todo teólogo precisa ter esse livro e ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Ele está lá perto dos pais da igreja, então ele teve condições de narrar muita coisa ouvindo de gente que tinha vivido os fatos, tá? Inclusive Eusébio de Cesareia ele é considerado o primeiro historiador da história da igreja, isso se não contarmos Lucas, né? Primeiro historiador. Bom, Pedro morre, o apóstolo Paulo morre, o livro de Atos acaba. Só que nesse meio tempo o que aconteceu? O apóstolo Paulo começou a escrever as cartas dele.
que não estão ali no livro de Atos, mas existe uma Bíblia que eu vou recomendar que vocês comprem, se vocês não tiverem, que é a Bíblia em ordem cronológica, tá? O que essa Bíblia faz? Ela faz uma leitura do livro de Atos e ela coloca as epístolas do apóstolo Paulo no meio do livro de Atos. Então você está lendo o livro de Atos, de repente entra a carta aos Tessalonicenses. Você termina a carta aos Tessalonicenses, continua o livro de Atos, de repente entra a carta à igreja, aos Gálatas, aos Coríntios e assim por diante. Então comprem essa Bíblia aí, ou pesquisem na internet, tá? Cronologia do Novo Testamento. E o que você vai perceber? Que enquanto o apóstolo Paulo está fazendo a primeira, segunda e a terceira viagem missionária, ele volta e escreve cartas. Ele sai de uma cidade, mas ele manda uma carta. E a primeira que ele escreveu foi aos Tessalonicenses. Foram 2 cartas que ele escreveu. E qual que é o assunto principal da carta aos Tessalonicenses? Chama-se teologia prática, tá? Ele escreve teologia prática. O pessoal estava parando de trabalhar porque estava acreditando na volta de Jesus, estava abandonando seus empregos, estava vivendo às custas da igreja, e o apóstolo Paulo teve que escrever para falar: olha, eu já ensinei isso para vocês, que não era para vocês fazerem isso. E ele fala alguma coisinha sobre a volta de Jesus, manda o pessoal trabalhar, se não trabalhar não pode comer, né? Como que tem que tratar as pessoas, como que tem que viver no presente século. Então é um tratado de teologia prática, a carta aos Tessalonicenses. Agora tem a carta aos Coríntios, tá bem? A primeira e a segunda. O assunto ali é igreja, vida em igreja, tá? Eclesiologia, como que a igreja deve pensar a sua vida como comunidade cristã no mundo. Eclesiologia é o foco principal. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele tenta e ele consegue apresentar a doutrina sistemática da salvação. Quer dizer que é uma carta de soterologia, é sobre a salvação pela fé, a justificação pela fé. E lógico que ele traz alguns conselhos de como que nós devemos viver esta novidade que é a fé em Cristo. É isso que está escrito ali na carta aos Romanos, 16 capítulos. Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele escreve para corrigir o problema do judaísmo. O judaísmo está tomando conta da cabeça de muitos crentes, e os crentes eles não sabem se eles são cristãos ou se eles são judeus, se eles têm que ir para a sinagoga ou para a igreja, se eles devem guardar a lei ou não precisam guardar a lei. Aí Paulo escreve aos Gálatas uma carta curta de 6 capítulos, ensinando a viver pelo Espírito e não pela letra morta da lei. Carta aos Efésios é considerada a carta mais saborosa do apóstolo Paulo, porque ele não tem nenhuma repreensão para a igreja de Éfeso, ele só tem elogios. Tudo que você encontra ali na carta aos Éfesos ali é levantando os ânimos dos irmãos, ensinando a fazer a batalha pela fé, ensinando a crer em Deus aqui, porque a fé ela tem níveis, tá, irmãos? Ela tem um nível rudimentar, bem fundamental para novo convertido, e só que a fé ela tem degraus, e você vai se aperfeiçoando, você vai se melhorando, você vai se tornando mais parecido com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios: se tornar imitadores de Deus como filhos benditos. Olha que expressão. Na carta aos Coríntios ele fala: sede meus imitadores. Na carta aos Efésios ele fala: sede imitadores de Deus. Já subiu de degrau. E essa evolução teológica o apóstolo Paulo sofreu também. Se você pensar que o apóstolo que escreveu a carta aos Tessalonicenses é o mesmo apóstolo que escreveu a carta aos Efésios, você vai perceber que ele sofreu um amadurecimento. A teologia dele melhorou, tá? Aprimorou-se, viajou mais, estudou mais, recebeu mais revelação, teve mais experiências. Então quando ele escreve aos Efésios, embora que as igrejas são diferentes, a teologia dele está mais profunda, está mais refinada. Talvez se ele escrevesse aos Tessalonicenses, agora, no estado de maturidade, ele tivesse escrito de uma maneira diferente. Quando você vai para a carta aos Colossenses, por exemplo, ali é cristologia pura. É uma cristologia que tem ali que ela deixa a gente assim abismado, porque é muita profundidade numa carta tão pequena como a carta aos Colossenses. Infelizmente nós não temos a carta aos Laodicenses, uma carta que se perdeu, só que ele falou que a igreja de Colossos tinha a carta aos Laodicenses.
Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo da igreja de Laodiceia também. Ele mandava cartas para tudo quanto era igreja. Só que a igreja só preservou 13 dessas cartas. As outras se perderam. Uma carta que ele escreveu aos Coríntios se perdeu também. Então, eu estou falando para vocês assim, em linhas gerais. E depois tem as cartas da prisão ou cartas pastorais, que é carta direcionada aos amigos dele. O amigo Timóteo, o amigo Tito, o amigo Filemon. Cartas da prisão. Paulo dá um tom bem pastoral, mas é aquele pastor pai, sabe? Pai pastor. É um discípulo que ele está ali falando fraternalmente. Só que é de ministro para ministro, tá, irmãos? É de presidente para pastor. Quer dizer, por isso são chamados de cartas pastorais. E também tem uma teologia chamada teologia paulina, tá? E vocês no curso de teologia devem saber. Você tem uma teologia chamada teologia joanina, quando você reúne as 3 cartas de João, o Evangelho e o Apocalipse, você tem uma teologia joanina. Aí você tem que estudar todo esse material para descobrir qual que é a linha de pensamento de João, se ela é igual à de Paulo. E que você vai descobrir que ela é parecida, só que ela não é igual, ela é autêntica. Quer dizer, João pensava o Evangelho de Jesus por outro caminho, não é o mesmo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pensava de uma maneira. Por quê? Formação farisaica, doutor da lei, missionário de 3 continentes. Então isso aí tudo ajudou o apóstolo Paulo a pensar Jesus de um jeito. E João desde o começo com Jesus. Tudo que João aprendeu, ele aprendeu de Jesus. Depois ele foi para Éfeso e lá ele montou o ministério dele entre os efésios. Então a teologia que você vai encontrar na chamada teologia joanina, ela é diferente da teologia do apóstolo Paulo. Diferente. Enquanto a teologia de Paulo ela sempre puxa um lado muito prático, é bem prático mesmo. Paulo quer que todo mundo pratique. A teologia de João, ela é uma teologia que ela puxa muito para uma fé sobrenatural. Sabe, é um mundo, é outro mundo, é o reino de Deus que chegou, mas ele já chegou para transportar a gente para lá, para colocar a gente dentro do reino. Quer dizer, João não está esperando vir o reino de Deus ainda, o reino de Deus chegou, você está dentro dele, você é o filho de Deus, o diabo está vencido, né? O príncipe desse mundo já está julgado, está sendo expulso, agora está tudo consumado. Esse é o evangelho de João. Quer dizer que você tem uma outra perspectiva. E por que vocês têm que saber disso? Justamente por causa da formação teológica. Se você tentar ler os escritos de João com o mesmo óculos que você lê os escritos do apóstolo Paulo, você vai perder alguma coisa. Vai perder. Então você tem que ler pacientemente e separadamente. 13 cartas de Paulo. Teologia paulina. Ponto. Carta de João, Evangelho de João, Apocalipse de João, teologia joanina. É um só evangelho, mas as teologias são diferentes, tá? Diferentes. Elas são diferentes, mas elas não são assim falsas, tá? Essa é verdadeira e essa aqui é falsa. Não, é para cá e para cá. Paulo escreveu assim: para Pedro Deus deu o evangelho da circuncisão, né? O ministério da circuncisão. Para mim ele deu o ministério da incircuncisão. Quer dizer, o Espírito é o mesmo, mas a sabedoria ela é multiforme. E não se esgota, que nem a gente estava conversando aqui, irmão Marcos. Não se esgota. Por mais que você pense que você vai conseguir esgotar a teologia do Novo Testamento, você não esgota. Você vai até um ponto e depois você pode começar de novo, que você vai ter coisa nova. Bom, coisa nova